Como era esperado, a seleção norte-americana de basquete leva o ouro nas Olimpíadas e mantém o legado do Dream Team ainda intacto. Se bem que esse aqui o LeBron não chamou de Dream Team, ele falou que esse é o The Avengers, os Vingadores, fazendo alusão ali aos super-heróis reunidos para tentar salvar o legado. There's the Dream Team, Redeem Team. What's this team? The Avengers. Okay. O caminho foi da hora demais, ver o Curry e o LeBron jogando juntos, algo que essa geração nunca conseguiu ver antes, e eu não entendo o motivo de nunca ter sido feito. Depois de tantos anos de rivalidade, inclusive com ali os fã-clubes separados também, e ainda por cima ver o quão felizes eles estavam ali de estar jogando juntos, desde a comemoração do LeBron sendo feita pelo Curry, ou até mesmo o Nai sendo feito pelo LeBron, realmente foi um clima amistoso que deu pra perceber que aqueles dois ali tiveram uma química realmente muito rápida. Para os fãs do basquete, ver a dupla reunida realmente fez parte da história. Mas claro que nem tudo é só maravilha, os fãs do Tatum e do Haliburton ficaram realmente revoltados dos dois não entrarem, principalmente o fã do Tatum. Os dois não tiveram muitas oportunidades, o Tatum até entrou bastante no último jogo ali, já que era um jogo que exigia mais esforço físico de jogadores maiores, ele acabou sendo a opção ali pelo Steve Kerr. Mas se você pensar no contexto dos Avengers, não tinha como qualquer um dos três principais serem deixados de lado. KD, LeBron e Curry, eles eram o centro das atenções. O resto do time foram peças muito bem colocadas para fazer os outros três brilharem, como por exemplo o Devin Booker deixando toda a marra dele de lado para se tornar um playmaker, ou até o Embiid, que foi a última opção de chute quando o time estava no ataque. Então quando entrava AD, entrava Jrue Holiday, tinha também ali o Derrick White, o time começava a funcionar ainda melhor, justamente porque os três eram as grandes estrelas, o resto era o time que complementava as grandes estrelas desse time. Inclusive o Booker, se ele continuar sendo um playmaker assim, meu amigo, o que pode acontecer lá no Phoenix Suns agora? Ele junto do Kevin Durant, eu não quero estar nem perto para acompanhar. Na verdade eu quero sim, quero ver se ele realmente vai chegar mais humilde por lá. E como os super-heróis, quando chega no vilão final, eles precisam aparecer. Curry foi o cestinha da semifinal e da final, matando bola de 3 pra caramba e marcando 36 pontos, quase igualando aos 37 do Carmelo Anthony. Já LeBron, triplo-duplo na semifinal e duplo-duplo na final, pra chegar com aquele ar de realmente, aquela áurea do grande jogador da geração. Quem acompanhou essas Olimpíadas pode ver um pouquinho da história do basquete sendo escrita. Tá, mas assim como nos filmes de herói, não foi tão fácil quanto parece. Esse time reunido tinha uma expectativa muito alta, a gente esperava que viesse como em 92, o Dream Team veio ali amassando todo mundo, só que a gente tá falando de outros tempos, tudo muito diferente. Dessa vez, tiveram que suar sangue pra conseguir a vitória, principalmente na semifinal contra a Sérvia. E com essa dificuldade no título, teve uma pergunta que começou a ser reverberada no mundo todo. Será que esse é o fim da hegemonia dos Estados Unidos no basquete? Assim como em 2012, um time recheado de estrelas e comandado pelos três maiores da geração, eles tiveram que suar muito para levar esse ouro para casa. Tem dois pontos que são importantes para essa equação. O primeiro deles é a globalização. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo do Dream Team. A NBA hoje não é mais um produto americano, ele é um produto global que está nos Estados Unidos. Basicamente hoje, jogadores do mundo todo tentam se tornar os melhores das suas regiões para serem draftados dentro da NBA. Isso cresceu muito nos últimos anos, tanto que as grandes estrelas hoje da NBA já são mescladas. Temos muitos jogadores que são as estrelas das suas franquias não sendo mais norte-americanas, coisa que no passado era impensável. Com essa globalização, a gente viu o nível do basquete crescer no mundo todo, consequentemente espaço para norte-americanos também diminuir. E ainda tem um outro ponto aí no meio que eu já vou entrar nesse assunto. Se a gente comparar o número de jogadores da NBA jogando em outras seleções nessas Olimpíadas com o passado de 92, é um valor realmente absurdo. Em 92 tiveram 9 jogadores da NBA jogando em outras seleções. Nessas Olimpíadas tiveram 61, sem contar os jogadores de seleção que não foram para as Olimpíadas, como por exemplo o Luka Doncic, uma grande estrela da NBA que não conseguiu a vaga para chegar até as Olimpíadas. A régua tá alta, o nível tá diferente. Antes era como se tivesse um profissional jogando contra um amador. Hoje todo mundo tá no mesmo nível, todo mundo tá muito próximo. É difícil de você ganhar de muitos pontos de diferença. Além da globalização, a falta de grandes estrelas sendo formadas dentro dos Estados Unidos nos últimos anos é realmente uma preocupação. Se a gente parar para pensar nas últimas décadas, essa é a primeira vez na história que os Estados Unidos não tem um sucessor para a grande estrela. Puxando não tão para o passado, mas desde os anos 80, do Magic Johnson a gente foi pro Jordan, do Jordan a gente foi para Kobe, do Kobe a gente foi pro LeBron, do LeBron a gente não tem nenhum. E além das grandes estrelas, também tiveram outras estrelas gigantes ao lado para compor uma seleção realmente fantástica. Nessa aqui a gente teve Curry e Kevin Durant, é inegável, são jogadores geracionais. E aí como fica a seleção norte-americana para Olimpíadas que vai rolar na casa deles, em Los Angeles, Hollywood?
sem LeBron, sem Kevin Durant e sem Curry. Quem vão ser os escolhidos para fazer parte aí da tentativa de salvação do legado? Se pensar em futuras estrelas da NBA, ainda não existe uma unanimidade. Anthony Edwards e também Jason Tatum, eles estão um passo à frente, estão sendo colocados ali como as grandes estrelas das suas franquias. Só que a gente vê alguns jogadores que são de fora dos Estados Unidos alguns passos à frente, como Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo e até mesmo o Victor Wembanyama. Se colocar na balança, a gente tem muito mais jogadores de fora dos Estados Unidos sendo os astros das franquias do que os jogadores norte-americanos. A safra não tá tão boa assim. Um sucessor realmente à altura de um LeBron James, à altura de um Kobe Bryant, Jordan, Johnson, não existe. Talvez até por isso o marketing em cima do Anthony Edwards, um dos jogadores mais jovens aí a aparecerem nos últimos anos, tá sendo muito grande, justamente para tentar colocar ele num patamar de astro, coisa que ainda ele não é. Inclusive ele sumiu em muitos jogos dessas Olimpíadas. E aí entra o último ponto desse debate: sem um sucessor à altura do LeBron e com o nível lá fora aumentando muito, é impossível que os Estados Unidos não pensem que de agora em diante eles vão precisar levar os melhores jogadores da franquia para todas as Olimpíadas, caso queira manter o legado ativo. Vejam que com os melhores jogadores da temporada reunidos, alguns jogadores geracionais, como eu já mencionei, LeBron, Curry e Durant, ainda assim os Estados Unidos tiveram um trabalho muito grande para tentar garantir esse ouro. Aquela sofrida contra a Sérvia foi a grande prova disso. Mas é claro que comparando elencos, os Estados Unidos vai ter ainda por muitos anos uma rotação muito mais pronta do que os outros países. Mas ainda assim, essa pergunta sobre a hegemonia dos Estados Unidos está chegando ao fim, ela realmente começa a tomar força. A gente vê hoje na prática a NBA já não sendo mais um esporte só americano. Nos últimos 5 anos, 3 MVPs foram norte-americanos. 2 deles são LeBron e Curry, que não devem estar nas próximas Olimpíadas. O terceiro foi Jaylen Brown, no último campeonato. Além deles, tivemos o Jokic e também o Antetokounmpo garantindo o MVP. 2 jogadores que hoje são extremamente fundamentais dentro das franquias. Agora os Estados Unidos vai tentar manter o legado ativo ainda dentro do basquete, continuar sendo a hegemonia do basquete mundial, além de ter um trabalho danado para conseguir montar um próximo Dream Team. Não vejo nome suficiente para montar hoje um Dream Team verdadeiro. Talvez daqui a 4 anos alguns jogadores já estejam se consagrando ali entre os melhores, mas hoje, em 2024, infelizmente não. E você acha que a hegemonia dos Estados Unidos está chegando ao fim? Deixa aí nos comentários, deixa o like no vídeo para o YouTube começar a entregar esse vídeo para mais gente. O canal é novo, então o like de vocês ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando de entregar para mais gente. Se inscreve aqui no canal também, como o canal é novo, a gente tá com pouco inscritos, vamos tentar chegar aí em 10k até o final do ano. Até a próxima, é nóis!